Olá pessoal, tudo bem? Sou o Cleiton Vogel e vamos falar sobre inteligência artificial, né? A generativa, o chat GPT, o Gemini, o Copilot da Microsoft, com base no que um professor, né, do ensino fundamental, do ensino médio, de graduação, pode utilizar para poder agilizar o seu dia a dia. Uia! Falei a palavra agilizar. Estamos falando de estratégias para agilizar o trabalho e não fazer o trabalho por nós, ok? Estarei utilizando as versões gratuitas do GPT, da OpenAI, do Gemini, do Google e do Copilot da Microsoft para mostrar para vocês, para demonstrar para vocês que o que mais importa é o como eu peço, o que eu peço e que cada uma das plataformas vai me entregar um resultado um pouco diferente, mas resultados riquíssimos, que pode nos ajudar demais a acelerar nosso trabalho no dia a dia. Sem mais conversas, vamos lá. Né? O que acontece? O professor ele tem um trabalho muito grande em preparar aulas e essas ferramentas de inteligência artificial elas vão ajudar bastante nesse ponto. Né? Vamos demonstrar? Então eu peguei alguns prompts que eu vou deixar no comentário deste vídeo para vocês brincarem com essas ferramentas, né? Lembrando que eu preciso de um e-mail para poder me cadastrar nelas. Então, esse vídeo não é para isso. Quer aprender a cadastrar, a utilizar o GPT? Digita no Google como cadastrar, como utilizar, como acessar o chat GPT e aí vão aparecer várias aulas. A ideia aqui hoje é falar de prompt, né? Falar de como utilizar a inteligência artificial para acelerar meu dia a dia. Então, o primeiro que nós vamos usar é o seguinte. O que nós vamos falar primeiro? Essa é a interface do GPT, né? Tem aqui uma mensagem para eu enviar. Se eu abrir o Gemini, vai ter a mesma coisa, né? Digite uma pergunta ou conteúdo. E se eu vier aqui no Copilot, vai ter a mesma coisa. Pergunte-me qualquer coisa que eu vou te responder. Então, voltando lá para o chat GPT, então sabemos que é muito básico essa fase mais inicial, ok? Então, eu vou escrever um texto aqui. Tudo que eu pedir, preciso preparar uma aula sobre tabela periódica. Vou digitar, ele vai me responder. Olha, claro, vamos preparar para você. Está trabalhando, olha que bacana. Né? Ele começa a te mostrar tudo que você vai precisar para fazer essa aula, ok? Mas qual a diferença de fazer essa pergunta e lançar uma pergunta mais estruturada? A diferença é o grau de informações que ele vai te dar, o grau de detalhamento que ele vai te dar. Cleiton, mas aí está bem detalhado, olha para você ver a quantidade de itens. Sim, está detalhado, mas e se eu falar com ele assim, ó, você é um professor de química, então eu contextualizo ele, né? Então eu vou dar informações para ele de que ele é especialista naquele conteúdo, né? Tá. E se eu falar 10 exemplos para ele, se eu delimitar o tempo que eu preciso da aula, então eu vou gerar uma espécie de conversa onde eu preparo ele, não simplesmente preciso de uma aula sobre tabela periódica, né? Então, se a gente falar, vou falar algumas dicasinhas básicas para você fazer um prompt, né? O que é o prompt, Clayton? Esse texto aqui, ó, que eu digito solicitando que a IA me retorne com os conteúdos desejados. Então, eu tenho que ter prompts claros, o que eu quero, né? Muito específico sobre o resultado que eu espero dele. Eu tenho que contextualizar, ok? Você é professor de química, eu preciso de uma aula dinâmica para alunos do ensino médio de Minas Gerais no Brasil, por exemplo, ok? E eu tenho que ter muito cuidado em formular essas questões. Então, quanto mais detalhes eu coloco nesse prompt, né, nesse texto solicitando, mais eu consigo resultados expressivos. Então, vamos lá. Olá, eu gosto de fazer como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Para mim, para o Clayton, isso ajuda bastante. Olá, você é um professor experiente em química. Atua no ensino fundamental do Brasil, contextualizei. Planeje uma aula de 50 minutos, delimitei. Onde ensinará, coloquei tabuada aqui, mas eu vou mudar. Tabela periódica.
para os alunos. Crie um planejamento, lembrando de controlar o tempo e adicionar algumas vivências. Vou colocar um S aqui, ou dinâmicas para potencializar o aprendizado, né? A ideia de utilizar metodologias ativas é interessante. Olha que bacana. Então eu dei exemplos, eu delimitei, falei o que eu quero exatamente. Então eu vou simplesmente enviar. E aí olha para vocês verem, ó, vem com o objetivo, o tempo total, e aí ele começa a me dar por minutos tudo que eu preciso fazer. Então é muito bacana mesmo. E aí imagine que vocês gostaram desse conteúdo. Porém, nós precisamos de uma aula mais direto ao ponto, né? Tipo, eles já sabem o que é uma tabela periódica, eu já contextualizei essa questão da história. O que eu posso fazer para melhorar isso aí? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, olha. Olha, que legal. Gostei. Ok? Eu faço isso para que a IA entenda que o conteúdo veio exatamente como eu quero. Agora, para economizar tempo, retire a parte de introdução à tabela periódica. Eles já tiveram esta aula. Foque na tabela e nos elementos. Vamos ver? O objetivo: explorar a tabela, revisão rápida, 5 minutos. Vamos vendo. A estrutura da tabela periódica, ok? A propriedade dos elementos, explorando os elementos, ok? Olha que legal. Muito bacana. Se eu quiser melhorar mais ainda, né? Eu falo assim, ao cliente, eu queria o conteúdo. Aí eu posso vir aqui, ó. Ficou ótimo. Poderia estruturar como se fosse um slide né? Inserir o conteúdo principal, ou seja, para ser bem específico, cada elemento e os exemplos do mesmo no dia a dia da criança, do aluno, né? Do aluno. Vamos ver? Olha que legal. Slide 1, explorando a tabela periódica de elementos. É lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Olha lá, períodos e grupos, raio atômico. Olha que bacana. Então, o que acontece? Ele vai criando toda essa estrutura para você. Deu vontade até de estudar agora a tabela periódica. Isso aí deve demorar um pouquinho, mas enquanto isso eu vou lá no Gemini, vou fazer a mesma coisa. Está processando, está processando. Eu vou vir aqui no Gemini e aí eu vou pegar o mesmo prompt, né? E vou vir aqui no Gemini, ok? Vou salvar aqui, vou atualizar aqui tabela periódica para os alunos, criar planejamento, controlar tempo. Ok. Vamos dar um Enter aqui, ó. Lembrando que agora eu estou no Gemini, né? É do Google. É a mesma coisa. Eu quero que vocês entendam a diferença e como é que eu trabalho com essas linguagens. Vamos lá. O público, o tempo de aula, objetivo conceitual, procedimental, olha que legal. Atitudinal, os materiais que eu vou precisar para o professor. Aí vem o desenvolvimento da aula. Veja o nível de detalhe de preparação dessa aula. Aí eu venho para quem? Eu venho com uma quebra-gelo, né? Distribuir um palitinho de fósforo, peço que os alunos segurem o palito de fósforo entre o polegar e o indicador, sem tocá-lo com a mão. E aí ele passa uma dinâmica todinha no início da aula, e aí depois ele vem, ó, mostrando cada elemento de como será essa aula da tabela.
Assim como aqui no GPT, que deram 9 slides, né? Eu posso pegar os mesmos prompts que eu utilizei para me relacionar com o GPT, né? Eu posso vir copiar os mesmos e colar lá, ó. Ó, vou vir aqui, vem e continua a conversa. Então, conclusão, em qualquer uma delas eu terei resultados muito significativos, né? Outra coisa, é uma conversa, então é como se eu estivesse conversando com um especialista mesmo, ok? Olha que bacana, ó. Então eu vou pegar a última parte aqui para vocês verem, ó. Ficou ótimo. Ó, vou vir aqui colar. Então uma conversa funciona em todas, ok? Em qualquer uma das linguagens que eu conversar, que eu solicitar, eu vou ter resultados. São diferentes, se você analisar, a estrutura é diferente. Então talvez, se eu estou utilizando as gratuitas, né, talvez eu devesse ir testar, eu vou fazer um conteúdo no GPT, mas vamos ver como é que o Gemini me dá esse conteúdo? E se eu falar do outro lá que eu falei, lá o Copilot da Microsoft, né? O Copilot da Microsoft, eu vou usar aqui o navegador, sempre é melhor quando a gente usa o navegador o Edge da Microsoft, e ele está aqui, ó, ele abre desse jeito, aqui atrás aqui tem os recentes, né? E eu posso vir aqui e colar a minha pergunta, vou dar Enter. Vamos analisar agora como o Copilot, né, terceira inteligência artificial desse vídeo, me mostra como preparar uma aula da tabela periódica. Olha, 50 minutos. Tá mais lentinho, né? Mas vamos deixar ele processando aí e voltar ao tema principal, que é como fazer, né, fazer perguntas, solicitar que essas IAs ajudem o professor no dia a dia. Tem que fazer perguntas diretas, perguntas bem estruturadas, ancorar elas, dar exemplo, ser específico, ser claro no resultado que eu desejo, tá? Deixa eu voltar aqui no Copilot. Olha lá, tá fazendo o plano de aula, bacana também, ok? Olha que bacana. Atividade de aquecimento, ele vai me dar também a questão das vivências para poder estar trabalhando com os alunos. Então, reparem, pessoal, que o GPT me deu uma estrutura muito bacana, mesmo na versão gratuita. O Gemini também me deu uma estrutura muito bacana e o Copilot. Então, assim, todas as três, elas vão me entregar o material, tá? Eu considero, né, eu e várias pessoas consideram que o GPT, ele tem uma linguagem mais próxima do usuário. Ele tem uma linguagem mais próxima do ser humano, ok? Mas todas elas vão me dar informações muito relevantes sobre o que eu quero. Agora eu gostaria de demonstrar mais um prompt para vocês, que esse eu usei bastante já, que é a questão de formular prova, né? Isso é muito bacana, prova, exercício. Então vamos lá, ó. Cria um questionário com 5 questões de múltipla escolha que avaliam a compreensão dos alunos sobre... O que acontece? Como eu estou dentro da conversa sobre tabela periódica, eu não preciso ir lá e fazer toda aquela contextualização de você é professor de química, especialista, ensino médio, eu não preciso. Então eu já estou dentro daquela conversa, então eu vou lá, crie 5 questões de múltipla escolha sobre a tabela periódica. Então, se eu quiser, eu posso fazer aqui, ó, baseado no contexto desta conversa. Mas não precisa, ele vai mandar do mesmo jeito. Eu vou tirar, vou dar Enter aqui, vamos ver. Aqui estão, olha que bacana. E aí ele vai criando tudo para vocês, olha que legal. Olha que bacana, automático, gente, automático. Olha, ele me deu as respostas. Tá pronto, isso aí facilita a vida demais das pessoas. Ok, pessoal? Então, assim, videozinho muito simples. Cleiton, não entendi, repete tal parte. Me lembra que eu vou ter o maior prazer em mostrar para vocês aí
fazer uma revisão. Olha, o Copilot ainda está fazendo aqui ainda, preparando a aula ainda, mas está produzindo, tá, gente? Espero que tenham gostado. Fazendo uma recapitulação final aqui, como o professor pode utilizar uma inteligência artificial, né, generativa, como o GPT, o Gemini do Google ou o Copilot da Microsoft, para acelerar seu dia a dia. São vários exemplos. Vou colocar esses prompts utilizados, mais alguns no comentário do vídeo para vocês terem acesso, tá? Para vocês testarem. Minha dica é: teste, crie um acesso no GPT, crie um acesso no Gemini, crie um acesso no Copilot e brinque. Faça pergunta, peça questionário, peça para avaliar uma turma, ok? A ferramenta é maravilhosa e quanto mais você utilizar, mais você vai entender. Mas encerro dizendo, ele não vai fazer seu trabalho, ele vai acelerar. Então, todo o conteúdo que eu utilizar, que vai sair daqui, ele tem que ser revisado, tem que ser colocado no toque, né, o tom de voz do professor. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.